E agora a gente vai falar sobre uma nova funcionalidade do WhatsApp que eu não conhecia até o Elton me apresentar, que é tipo uma reunião no grupo que você faz por voz, assim. Como é que você descobriu isso, Elton? Cara, Porque não tem nenhum manual, tipo, não fizeram anúncio desse negócio, simplesmente colocaram. E as pessoas estão ficando meio irritadas, inclusive. exato. Eu fui convidado pra dançar dançando, como diria o Jorge Benjor aí, porque no grupo da minha família alguém acionou essa reunião por voz, aí eu entrei e não tinha ninguém falando. E aí, você ficou sozinho lá? Eu fiquei sozinho lá, falei, tem alguém aí? O que tá acontecendo? O que é isso daqui? E outras pessoas entraram também, ninguém entendeu nada. Mas a gente tá falando aqui das chamadas de voz para grupos. E esse assunto, é bom que a gente diga aqui que foi levantado, essa lebre foi trazida por um leitor, um ouvinte de Deu Tilt. Foi o Gilton Batista de Araújo Filho que mencionou que isso tem virado um problema nos grupos que ele usa. E quando eu parei para olhar os grupos em que eu tô participando no WhatsApp também, tenho visto que é um problema também. O único grupo em que não aconteceu de alguém acionar essa função foi no grupo dos jornalistas de TI. Até porque a galera é escolada, né? Mas vamos por partes. O que é essa função? Ela foi liberada para todo mundo em maio desse ano. Você não percebeu porque foi meio ali nas escondidas. Ela já existia, mas ela só funcionava para grandes grupos. E aí liberou geral em maio. Acontece assim, quando você tá num grupo, para acionar essa chamada de voz, essa reunião por voz, você faz o seguinte movimento, de baixo para cima, jogando para cima. Scrollando de baixo para cima, puxando a conversa. O WhatsApp inventou o scrollar. E aí quando como um ativador de função. Exato. E não é a primeira vez, só um adendo, porque no Instagram, eu acho que se você arrastar para cima, ele muda também, porque às vezes entra uns fundos de tela, eu falo, mas o que tá acontecendo aqui? Tem isso. Quando você joga pra cima num grupo, você ativa as conversas de voz. E quando você tá numa conversa no WhatsApp e joga pra cima, você entra no modo temporário, em que as mensagens duram 24 horas. E aí vira e mexe, as pessoas também não sabem disso. Isso, Mas voltando pro WhatsApp aqui. Você faz isso, na primeira vez que você scrolla pra cima no WhatsApp, ele te avisa, olha, isso aqui são as reuniões de voz, pipipipopopó. Só que da segunda vez... Vai direto. Você vai direto. Mas como é que é, Elton? Vamos lá. Porque eu nunca participei de uma reunião assim, né? A gente testou aqui, mas a hora que eu arrasto pra cima, ele avisa as pessoas? Ele liga pras pessoas? Não. Ele só cria um espacinho lá? Funciona assim, ó. Você tá no grupo da família, e aí começou a gerar aquela polêmica. Você não quer mais saber da polêmica. O que você faz? Você vai pra última conversa. E aí você scrolla. Aí você scrollou, você entrou na reunião de voz. Só que você não se ligou que você entrou na reunião de voz. Nesse momento, ele manda uma certa notificaçãozinha pra outras pessoas. Olha... Pra quem tá no grupo. Ó, tem notificação e tal. Mas tem uma reunião de voz. Só que as pessoas... Ela não liga pra pessoa. Ela não liga. Só fala, ó, abriu a sala lá. É tipo um Clubhouse. É tipo um Clubhouse. É tipo aquelas reuniões que tinham no Twitter, lembra? Não. De voz. Lembro. Que foi uma cópia do Clubhouse. Exato. E aí fica lá. E o problema é o seguinte, o administrador, e aí isso quem contou pra gente foi o Gilton Batista, e ele descreve com detalhes muito engraçados. O administrador, ele não pode encerrar, o administrador do grupo, ele não pode encerrar a reunião de voz. Não? Não. Ele não tem poder. Quem tem que encerrar a reunião de voz é quem criou. Ah, meu Deus. Mas se a pessoa nem percebeu que ela criou... Vai ficar criado lá. Vai ficar lá. E qual que é o problema disso? A pessoa tá compartilhando com todo mundo que tá no grupo tudo que o celular dela tá captando. Se ela for ao banheiro, ela tá captando isso. Nossa, que beleza. Se ela começou a conversar com outra pessoa, mal do outro. Já pensou grupo de condomínio, meu irmão? Ei, rapaz, isso já tá dando o que falar em grupo de condomínio. Eu acho que depois desse episódio vai fazer um episódio sobre tretas do WhatsApp no grupo de condomínio e em tribunais de justiça. E outro ponto é o seguinte, o administrador não pode encerrar a conversa nem se ele expulsar a pessoa. Ou seja, aquela conversa fica pra sempre. Até que aquele usuário se ligue que tá acontecendo aquilo e resolva encerrar. Cara... Nossa. Você pode imaginar qual que é o problema que tá rolando aí. E o que acontece é o seguinte, o Gilton, o nosso ouvinte que trouxe esse assunto pra gente... Ele levou a questão pra Meta. Ele fez uma reclamação formal pra Meta. E aí o que ele disse é o seguinte. Ele entrou em contato com a Meta. Ele foi atendido por uma IA. E a IA concordou com tudo que ele tava falando. Realmente isso é um absurdo.
essa função é uma falha de privacidade mesmo, isso tem que ser resolvido e a gente vai ver o que vai fazer. Mas ele queria falar com uma pessoa de carne e osso que poderia resolver isso. E ele nunca chegou a essa pessoa. Ficou com o chatbot lá enrolando ele, Exato. coitado. Putz. E aí o Gilton mandou pra gente essa angústia dele e achou que a gente não ia ouvir, porque talvez não fosse um assunto de Deu Tilt. O assunto é totalmente Deu Tilt, afinal, é uma angústia dos humaros por trás das Afinal, máquinas. deu tilt na cabeça das pessoas. Deu tilt no Zap. Exato. Muito bom, cara. Mas eu descobri, sem brincadeira, quando você contou, né, da pauta, a gente tá fazendo o nome da pauta, e aí eu comecei a testar, eu falei... Cara, é uma experiência esquisita, né? Porque, assim, a funcionalidade é interessante, né? Mas acho que os mecanismos de acesso a essa funcionalidade e de controle e gestão dessa funcionalidade é que parece que precisa passar por algumas melhorias, né? Exato, a gente tá falando de experiência do usuário aqui, né? Porque é legal, tipo, você cria uma sala lá, entra quem quer, discute brevemente e tal. Parece ser interessante, né? Então, pontos pra meta em relação a isso. Agora, como isso foi... publicado, disponibilizado, a função de como você ativa isso, e principalmente essa questão que você está colocando da administração disso, aí tá bem ruim, aí ponto negativo pra meta. Exato. E o melhor de tudo é que é democrático, ou seja, funciona tanto pro iPhone quanto pro Android, pra todo mundo ficar irritado. Pra todo mundo. E a partir de agora, em Deu Tilt, a gente só vai fazer reunião de pauta por essa reunião de voz em grupo do WhatsApp. Não conte comigo. Qual?